Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, nós vamos acompanhar aqui, o contador de história, o Rodrigo Silva, da Sétimo Dia. Então, nós vamos conhecer aqui o que ele vai falar, que ali não é verdade o que ele vai falar, porque o Rodrigo Silva, ele vive de arqueologia. Algumas coisas da Bíblia, o Rodrigo Silva não concorda com algumas coisas da Bíblia por causa de arqueologia. Porque se ele não achar a prova, a Bíblia está mentindo. Então, irmão, temos que se acordar para esses contadores de história, Teólogo, teologia. Vamos lá acompanhar, tá certo? Vamos lá. Quero que vocês me acompanhem aí. Deixa eu abrir aqui. E a verdade eu vou trazer para você completa, tá bom? Sobre a questão dessa briga de Israel, os palestinos contra Israel. Quem são realmente essa nação que vai lutar contra o próprio irmão? Que eu vou revelar para vocês, tá? Vamos lá. Deixa eu passar a propaganda aqui. No terceiro mapa aí é o Mar Morto. No mapa do meio, o Mar Morto aparece aqui, dividindo a Judéia da Nabateia. No mapa de cima, o Mar Morto divide Israel da Jordânia. E no mapa do Israel moderno, você tem essa parte cinza, que seria a Cisjordânia. Daqui a pouco eu vou explicar mais sobre isso. E teria a ver com o território dado aos palestinos. E quase não dá para ver, porque está pequenininho ali, olha, a faixa de Gaza, lá no cantinho onde no passado ficava o território dos filisteus. Isso aqui, então, só para vocês poderem ter uma ideia da diferença geográfica do Israel de hoje para o Israel do passado. E a outra pergunta que veio muito aqui, mas eles acabaram não colocando, eu também queria começar com ela, é explicando a etnia do povo palestino. Os palestinos não são árabes. Muitas pessoas confundem isso, falam os árabes, a guerra contra os árabes. Os palestinos não são árabes. Um exame de DNA feito com várias, parece que 117... Bom, irmão, como eu já postei o vídeo, aqui abaixo é o que conta as histórias, Então você vê que lá diz que os palestinos são árabes. Então, se você for pelas histórias de contador de história, você fica confuso. Você fica confuso. Um diz uma coisa, outro diz outra. Essa questão de história. Mas o certo é você ir para a Bíblia para conhecer o mistério sobre essa briga de Israel. É irmão contra irmão, Israel contra Israel, Essa briga aí que você vai conhecer dentro da Bíblia, que eu vou trazer para você, tá? 7 famílias de palestinos foram tomados para fazer um exame de DNA. Foi publicado isso em artigo científico. Aliás, vários artigos já foram publicados. E o exame de DNA descobriu que os palestinos são oriundos da África subsaariana. Muita gente foi pego de surpresa agora. Os palestinos, os ancestrais dos palestinos são africanos, são pessoas que vieram da África subsaariana e talvez entraram em Canaã escravizados por povos árabes. Você que conhece a Bíblia, lembra que havia os ismaelitas, que eram comerciantes de escravos, e quando José foi jogado lá no poço, os irmãos de José o venderam para uma caravana de ismaelitas. Os ismaelitas eram descendentes de Ismael e eram árabes. Então, esses ismaelitas árabes, descendentes de Ismael, eram comerciantes de mercadorias, de especiarias e também de escravos. Então, a gente acredita que esses ismaelitas foram à África subsaariana e estão agora vindo para Canaã e acabaram se assentando em Canaã e fazendo vários povos ali que se tornaram depois cananitas ou cananeus. Então, quando o povo de Israel entra em Canaã... Bom, amados irmãos, então isso aí não é verdade, tá? Dizer que esse povo, ismaelita, se tornaram ali cananeus, não é verdade, irmão. Isso que ele está contando aqui, não é verdade. Porque a descendência dos cananeus, filisteu, vem lá de Noé, dos filhos de Noé, tá certo?
Os cananeus vêm da descendência do filho de Noé. Tá certo, então, irmão? Temos que estudar a Bíblia Sagrada, pelo amor de Deus. Porque esses homens contadores de história, eles contam mais coisas de fora do que realmente a história real, verdadeira da Bíblia Sagrada, tá bom? Então, vou dizer mais uma vez. Os cananeus, ele vem da descendência de Noé, dos filhos de Noé, que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, irmão, Ismael, ele é da descendência egípcia. Ele veio da escrava H, uma egípcia. E Ismael também, ele tinha, né, parte, né, ao sangue de Abraão. Então, Ismael, ele nasceu de uma mulher egípcia, do Egito. E Ismael foi morar no Egito. A descendência de Ismael foi o Egito. Irmão, é incrível que eu vou mostrar para você. E a Bíblia diz, amado irmão, que a descendência de Ismael será uma nação muito forte, que dominará e vai lutar contra os seus próprios irmãos. Isso você vai conhecer dentro da Bíblia Sagrada, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui o restante. Que você tem lá, por exemplo, os povos amalequitas. Os filisteus tinham vindo da área da Grécia. Provavelmente os filisteus vieram da ilha, lá de perto de Creta, daquela região ali. Os filisteus são descendentes do mesmo tronco dos gregos. Então os filisteus vieram lá da área da Grécia, ali do Mar Egeu, e se assentaram na região onde hoje é a faixa de Gaza. E os palestinos atuais são descendentes de ancestrais que vieram da África subsaariana e também se assentaram ali em Canaã e se tornaram alguns dos povos cananitas que estavam habitando ali e que foram inimigos de... Tá certo, irmão? Então isso não é verdade, tá? Isso não é verdade o que o Rodrigo Silva está falando. Não. Os cananeus são dos filhos de Noé, que eu vou mostrar para você, que foram morar na terra de Israel, de Canaã. Quem estava na terra de Canaã era os cananeus, os filisteus e assim vai. Que você vai conhecer a história real dentro da Bíblia Sagrada, tá bom? Vai conhecer a história real dentro da Bíblia Sagrada. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui que saiu tudo. Eita, saiu tudo aqui. Israel desde a época de Josué. Agora, por que a confusão que faz dos palestinos, então, com o povo árabe? É porque os palestinos, a gente só não sabe ao certo, existe um problema na história aqui, quando que eles se converteram para o islamismo. Se foi antes ou depois da primeira cruzada, ali no século III. Pronto, irmão, eu vou parar por aqui, né? Então eu quero dizer para os irmãos o seguinte. O próprio povo de Israel que se rebelaram contra Deus. Então Deus mandou que o seu povo escolhesse qual lado eles iam ficar. Ou do lado de Deus, ou do lado daqueles homens exército mal, que veneram imagem. Praticamente eram os antigos, né, ramais. Então o povo de Israel, alguns passaram para o lado de Deus e os outros seguiram, né, o rei da Síria, a nação da Síria. Então o povo de Israel se misturou com os homens maus, preferiram se misturar com o povo mau da Síria. Então existe povo de Israel que são inimigos de Deus, misturado com a Síria, com o palestino. Então os palestinos, ali existe povo de Deus também ali, que se rebelaram contra Deus e agora querem guerra, querem destruição à terra. Então, Rodrigo Silva, existe povo de Deus Israel misturado com os palestinos, né? Então, irmão, tudo isso você vai conhecer dentro da Bíblia, a toda a verdade, né? Porque a nação de Ismael, do Egito, seria uma nação muito forte e grande, que iria predominar e guerrear com os seus próprios irmãos, tá bom? Tudo isso você vai conhecer dentro da Bíblia, tá bom? Então, irmão, estude a Bíblia Sagrada, porque a história verdadeira dessa briga e intriga entre Israel e o seu povo está dentro da Bíblia Sagrada. Porque esses homens de fora, eles vão criar histórias para poder matar a própria Bíblia Sagrada, tá bom? Então leiam a Bíblia Sagrada em nome de Jesus, tá? Não perca que eu vou trazer todo o mistério, o porquê
ainda existe inimigo que é de Israel, porque existem esses inimigos que querem, né, implicar com o povo de Israel. Você vai conhecer dentro da Bíblia Sagrada o porquê Deus deixou esses inimigos aí para ser espinho contra Israel, contra o povo de Israel. Estou falando, irmão, é sobre o povo de Israel que abandonaram a Deus, que eles só pensam em guerra, em poder. Estou falando desse povo aí, tá? Porque o próprio Israel, que abandonaram a Deus, expulsaram o seu próprio irmão da sua própria cidade. Isso tudo você vai conhecer dentro da Bíblia. Quem comanda ali dentro de Israel são um povo que está esperando o seu falso Messias, que está esperando o diabo, o falso Messias, aquele que comanda ali dentro de Israel, que está em guerra contra os seus inimigos, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até mais.